Olá pessoal, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje eu vou falar sobre os meus 4 pilares da escrita de um bom livro de ficção. Começando esse vídeo, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês, porque agora nós somos quase 60 inscritos e eu sei que pode parecer um número não tão expressivo assim, mas pra mim significa muito, né? Quase 60 pessoas dá pra encher aí uma sala de aula bastante grande aí de pessoas, né? Eu acho que é uma quantidade de pessoas bastante legal, bastante interessante. Pra quem começou com 0, agora ter 50, né? Quase 60 inscritos. É algo bastante significativo, então eu gostaria muito de agradecer. E se você aí é um inscrito nesse canal, não se esqueça de apertar aqui no sininho, porque o que é que acontece? Muitos de vocês não devem estar recebendo os meus vídeos, porque reza a lenda que mesmo você estando inscrito no canal, não é garantia de que você vai receber esses vídeos. Até porque o canal vai depender aí das suas visualizações, da quantidade de pessoas que vai dar as curtidas no seu vídeo, para o YouTube saber se ele deve ou não recomendar esses vídeos para você. Então, se você quer receber meu conteúdo, você é inscrito nesse canal, não esquece de apertar no sininho, porque aí é garantia de que você vai receber. Quer dizer, não necessariamente 100%, né? Porque às vezes o YouTube dá uma brincadeira ali, dá uma brincada com a gente aí, mas eu acho que aumenta bastante suas chances aí. Aumenta aí uns 90% de chance de você vai receber os vídeos aqui do canal. Tá certo? Eu tô falando isso porque eu percebi que aqui, apesar do canal estar com 60, quase 60 inscritos, os vídeos mais recentes têm recebido muito menos visualizações, então eu acho que nem todo mundo deve estar recebendo, certo? Pode ter outras razões também? Pode ter, mas eu não quero acreditar que seja isso, né, gente? A gente quer acreditar que o pessoal tá gostando do conteúdo. Se você não tá gostando, diga por quê também, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, não se esquece de comentar e dizer o que você tá achando, tá? Logo no início do vídeo, porque isso ajuda muito e tem gente que esquece, né? Às vezes nem termina o vídeo e esquece de dar o like e aí complica, né, gente? É melhor fazer logo pra você não esquecer, porque isso vai ajudar muito o canal. E vamos para o vídeo. Você acha que a escrita de livros de ficção é algo que depende muito da pessoa, é algo que vai depender da inspiração, de talento, ou você acha que é algo que tem uma técnica por trás e que pode ser sistematizado? Você acha que o fato de uma obra ser boa ou ruim tem alguma questão técnica envolvida? Porque eu acho sim que grande parte da escrita de um livro de ficção, apesar de ser artístico, né, um exercício artístico, ele também tem um viés bastante técnico, como qualquer outra profissão que você possa ter, né? Se você é um cantor, por exemplo, apesar de ser uma expressão artística, você vai ter técnicas para você seguir, para melhorar aí o seu desempenho musical, o seu desempenho no canto. Então é a mesma coisa com a escrita. Existem muitas teorias e muitas abordagens relacionadas a isso. Existem vários escritores que têm a sua própria forma de escrever o seu livro, têm a sua própria técnica. Os pilares que eu vou mostrar aqui, né, que são as questões principais, elementos estruturais da escrita de um livro de ficção, eles foram já citados por outros grandes autores, mas existem algumas adaptações que eu fiz para o meu estilo, para a minha experiência de vida e que me ajudaram muito. Então é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, porque pode ser que você goste também desse elemento que eu vou mostrar para vocês. Os elementos que eu vou mostrar aqui são os elementos estruturais da construção de uma obra de ficção. E alguns desses pilares que eu vou citar já foram citados por outros escritores e tem alguns que eu adaptei para a minha vida, para a minha experiência. Pode ser que vocês gostem aí do sistema que eu empreguei, tá? Na escrita das minhas obras. Então vamos começar. O primeiro pilar essencial da escrita de um livro é o enredo. O enredo é o que? Ele é a alma da sua narrativa. Ele vai falar o que? Do que se trata essa sua obra de ficção. Isso é um enredo de um livro. No que se trata do enredo, ele pode ser essencial sobre a decisão de alguém de ler ou não ler o seu livro. Então, um bom enredo, uma boa premissa, um enredo bem desenvolvido e bem pensado, ele pode atrair o leitor a ler o seu livro, mas não necessariamente vai fazer com que ele continue lendo o seu livro, que ele termine de ler o seu livro. Ele é, na verdade, um ponto inicial da sua obra de ficção. Então ele é sim muito importante, mas ele não é só o que é importante. O enredo, na verdade, é o tema. O que é que você vai abordar?
Mas o como você vai abordar, isso aí é algo que vai depender de você. Muitos autores pegam um enredo incrível e às vezes transformam em algo que não vale muito a pena ler porque não souberam desenvolver aquele enredo. Então, mais do que pensar num enredo que seja interessante e cativante, você deve pensar em como você vai trabalhar ele. Isso sim é a parte mais importante. Então, ao mesmo tempo que um enredo diferenciado, um enredo que seja mais original com relação aos outros. Se você resolver escrever sobre uma alienígena azul do planeta Pokébola que gosta de dançar frevo, por exemplo, isso é algo que eu duvido que alguém já tenha escrito antes. Então é algo novo e que vai fazer com que as pessoas talvez tenham interesse em ler o seu livro, porque as pessoas tendem a gravitar muito mais sobre aquelas histórias, aqueles enredos que elas nunca viram antes, certo? Elas tendem a querer conhecer aquilo que tira elas da sua zona de conforto, algo que é diferente do que elas já experienciaram antes. Mas o fato de você abordar um enredo diferenciado vai ajudar muito a atrair as pessoas a lerem o seu livro, então é algo interessante. Mas se você não conseguir carregar esse enredo, você não conseguir desenvolver esse enredo até o final de uma forma que seja instigante e interessante para o seu leitor, isso por si só não vai ser suficiente para fazer uma boa obra de ficção. Então ele é sim uma estrutura, um pilar essencial para a sua obra, mas ele deve ser empregado junto com os outros pilares, tá? Entre todos os pilares que eu vou citar aqui, alguns são mais importantes do que outros, na minha opinião, tá certo? E vocês vão entender pela minha argumentação por que existe essa hierarquia, tá certo? Muitas vezes um livro que tem um enredo que não é tão original assim, por exemplo, um livro sobre uma menina no ensino médio que se apaixona pelo jogador de futebol popular. Isso é um enredo que a gente já viu 500 mil vezes, né, no mínimo, aí na história da literatura. Mas só pelo fato de você empregar um enredo que não seja tão diferenciado ou tão original, isso significa que o seu livro é ruim? Claro que não, porque como eu já falei, tudo vai depender de como você vai desenvolver essa história. Então, às vezes você pega um livro que tem um enredo que por si só não é tão interessante, mas a forma do escritor contar aquela história, quais são os acontecimentos que ele vai adotar dentro do livro, o como ele vai contar aquela história mesmo, é que vai determinar se aquele livro vai ser bom ou não, tá certo? Então, em suma, se preocupe em pensar num enredo inovador, porque isso vai te ajudar sim, principalmente se você é um autor novo no mercado, a instigar o interesse das pessoas. Mas muito mais do que isso, se preocupe em como você vai desenvolver ele, tá bom? É isso. O segundo pilar da escrita de um livro de ficção é o pilar do contexto temporal e espacial do seu livro. Antes de começar o livro, uma das coisas mais importantes que você vai ter que pensar é onde e quando a sua história vai se ambientar. Porque, por exemplo, se eu pegar aquele mesmo enredo que eu citei mais cedo, de uma garota no ensino médio que se apaixona por um jogador de futebol que é muito popular, esse enredo por si só, ele não é tão interessante, tão inovador assim. Mas se for, por exemplo, uma garota que estuda numa escola intergaláctica e esse jogador de futebol é um jogador de futebol marciano que vai ser inventado daqui a 200 mil anos, isso já muda completamente o enredo da sua história e o tema da sua história. Muitas vezes o tema que você escolhe pode ser um tema completamente banal, mas a escolha do tempo em que ele vai se passar e o local onde ele vai se ambientar pode ser um ponto fulcral que vai modificar ali o interesse do seu leitor pela história. A criação de uma nova realidade, diferente da que a gente vive, é algo que constantemente faz com que as pessoas tenham interesse de ler um livro. Então, muitas vezes, até mesmo se o tema não for tão interessante, as pessoas costumam se interessar em ler o seu livro e acabam até lendo até o final, porque elas gostam de ter aquela experiência de abrir as páginas ali do seu livro, ou abrir o seu tablet e poder se imergir nessa realidade completamente diferente da dela, sabe? Poder viver numa realidade diferente ou num lugar diferente que ela nunca visitou ou que ela gosta de visitar e que gosta de reviver. Então, se você faz uma história, mesmo que seja na idade contemporânea, no tempo atual,
mas que se passa numa cidade ribeirinha, ou numa cidade que seja praieira, ou numa cidade no litoral, uma cidade que tenha pier, que seja muito náutica, que tenha aquela paisagem muito bonita para o leitor conseguir se imergir, conseguir se imaginar ali naquele lugar e, enfim, se torna uma experiência completamente diferente. Então, por isso que, se você quiser dar um tchan na sua história, você pode sim pensar em um contexto diferenciado para colocar aquela trama para acontecer, tá certo? Mas não adianta você colocar algo, você planejar um universo ambicioso para se passar a sua história, como eu já falei, se você não conseguir tornar aquele local, aquele lugar, aquele ambiente convincente. Então, mais do que você pensar em algo que seja diferenciado, você tem que fazer e você tem que entregar formas do leitor conseguir realmente se enxergar naquele lugar. Porque senão, gente, é algo que não vai fazer diferença, vai ser, aliás, muito frustrante, porque vai ser algo que vai prometer muita coisa e no final das contas, quando você estiver lendo aquele livro, não vai ter descrições suficientes, não vai ter detalhes o suficiente para que a pessoa consiga realmente imaginar aquilo tudo acontecendo e acabe sendo uma decepção. Então pense sim em tornar aquilo convincente. Se você for ambientar a sua história em uma época que já se passou, pesquise, tá? Faça pesquisas, porque não pense que só porque você está escrevendo uma ficção, você não tem que estudar, você não tem que se preparar, você tem sim que pesquisar, tá? Fazer todo o esquema, você tem que adequar os acontecimentos do seu livro para aquela época que você está querendo empregar na história. Então faça isso porque é muito importante e tente sim dar detalhes ali do seu espaço para poder deixar aquilo tudo mais convincente, mais real para aquela pessoa que está lendo, tá certo? Agora nós chegamos no terceiro pilar da escrita de um livro de ficção, que é o personagem. Para mim, esse pilar é o mais importante de todos quando se trata de uma obra de ficção e eu vou explicar por quê. Tire todas as coisas que eu já falei aqui. Tire o enredo, tire o tempo, tire o espaço da sua história e coloque só um bom personagem. Pronto, você tem um bom livro. Por quê, gente? Porque tudo bem que é muito difícil você contar uma história só com personagens sem explicar como, onde e por que ele está ali, mas não é impossível. Por exemplo, um diário de memórias, um diário de pensamentos de uma pessoa. Muitas vezes não tem muitos detalhes, muita explicação sobre onde aquilo se passa, quando aquilo se passa. Ele foca muito mais nos sentimentos daquela pessoa, na interação dela com outras pessoas, né? Foca muito mais nos personagens, nos sentimentos deles. E isso por si só pode sim fazer um livro e fazer um livro muito bom se você souber como escrever. Então, na realidade, a escrita de um livro é como se ele fosse um trem e os personagens são os condutores. Então, mesmo que você tenha um trem incrível, maravilhoso, super equipado, você não vai conseguir muito longe se você não tiver um condutor que seja ali muito bom e que consiga ali levar aquele trem até o final, até o seu destino com sucesso. E eu digo isso porque 1 milhão de vezes eu já li livros que não tinham um contexto temporal espacial muito interessante, não tinha um enredo muito original, mas que mesmo assim eu li até o final e eu gostei muito, simplesmente porque eu gostava da experiência de abrir aquele livro e poder me reencontrar com aqueles personagens que eram muito reais para mim, que realmente me cativaram. Então, mais do que nunca, a narrativa de um livro é sobre os personagens. Claro que se você fizer um livro que tenha todos os outros elementos muito bem trabalhados, digamos que você não trabalhou também os seus personagens, mas você colocou um enredo muito bom, você colocou um contexto temporal espacial muito interessante, você soube desenvolver a história, fazer uns acontecimentos legais, pode até ser que você faça uma história boa, porque por questão de equilíbrio, né, gente, você vai trabalhar muito mais os outros elementos e apesar de um não estar tão legal assim, você consegue ali sustentar a sua história, mas não significa que ela vai ser ideal, né? Ela vai capengar durante todo o percurso do livro. Então, quando você for fazer um livro,
você for pensar nos personagens, o que você deve se perguntar é o que faz uma pessoa ser interessante e o que faz uma pessoa ser real. Quando eu digo interessante, eu digo tanto para o mal como para o bem. Então, às vezes, quando você vai fazer um vilão, você também tem que pensar em tornar aquele vilão interessante, sabe? Você deve pensar o que vai fazer com que as pessoas... O que eu vou colocar nesses personagens que vai fazer com que as pessoas se interessem em conhecer ele? Seja o tipo de pessoa que, se for passar pela rua, você vai querer conhecer, você não vai querer deixar que passe sem dar pelo menos uma espiada, mesmo que da gretinha da janela ali, porque ele é perigoso, porque ele é mau, ele é maldoso, digamos assim. Então isso é algo que você deve pensar, você deve se perguntar isso antes de escrever um personagem. Muitas pessoas, muitos livros acabam sendo fracos por conta dos personagens, tá? Todo o resto do livro é incrível, mas o personagem, ele é fraco. Ele não parece real, ele não é convincente, ele não é como uma pessoa real. Porque as pessoas reais, elas têm medos, elas têm inseguranças, elas têm qualidades e defeitos, tá? Então não dá pra você colocar um personagem que só tenha qualidades, ou que só tenha defeitos, ou que só tenha, sabe, inseguranças e medos. Você tem que tornar ele tridimensional da mesma forma como nós, seres humanos, somos na vida real, porque aí vai parecer que aquela pessoa realmente existe, tá? Então vai tornar aquela experiência muito mais especial. Algo que as pessoas fazem é quando vai fazer um livro sobre uma aventura, por exemplo, vai colocar um personagem, um protagonista que ele é mediano, simplesmente ele é alguém que não tem nada de especial, simplesmente porque as pessoas que vão ler aquele livro também vão conseguir se identificar com elas, porque ele vai se adequar a quase todo mundo. A personalidade dele é uma personalidade que poderia ser de qualquer pessoa. Então você vai se identificar com aquele personagem e outra pessoa vai se identificar com aquele personagem. Então é meio que uma tática que as pessoas usam, que eu não sei se ela é muito ideal. Às vezes pode ser muito problemática, mas acontece muito também. Uma grande desvantagem de um escritor quando vai pensar num personagem de um livro é se perguntar simplesmente: para que eu preciso desse personagem? O que eu preciso que ele seja para conseguir isso? Isso é algo que é um erro, porque aí você não vai dar o protagonismo que você deveria dar para o seu personagem. Você está transformando ele simplesmente num veículo para levar a sua história, quando na verdade ele é o condutor e não o veículo, você está entendendo? Então, se você quer fazer um personagem convincente, pense nessas coisas que eu acabei de te falar. Pense em todos os medos, tudo que transforma a gente sendo a gente, sabe? O que faz a gente ser a gente? Quais são as coisas sobre você? Comece sobre você. Você pode tanto falar sobre você, escrever coisas sobre você. Quais são os meus medos? Quais são as minhas inseguranças? Porque você vai entender melhor o que faz você ser você, qual é a sua personalidade. Você pode também basear o seu livro em uma pessoa real. Você não precisa simplesmente fazer com que aquela pessoa seja o seu personagem 100%, mas você pode pegar uma característica daquela pessoa, uma característica da outra pessoa, juntar e fazer uma pessoa nova. Isso é algo que eu faço demais, gente, vocês não têm noção. Então, faça ficha de personagem. Isso é algo que eu comecei a fazer faz pouco tempo e tenho gostado muito. Uma ficha de personagem é você simplesmente colocar nome, idade, enfim, você que vai adequar a sua ficha de personagem, mas eu gosto de colocar, por exemplo, medos, inseguranças, qualidades e defeitos. Isso é o que eu coloco. E algo que eu coloco mais é frase que o define. Então, às vezes eu pego um trecho de uma música, um trecho, um ditado, seja o que for, que seja algo que seja a motivação dele, sabe? Algo que defina ele enquanto pessoa. Qual é o lema de vida dele? O que ele acredita? Quais são as crenças dele? E eu coloco ali naquela frase, mas você pode fazer de uma forma completamente diferente, tá bom? Mas se atente ao que interessa, não fique colocando muitas coisas sabe, coisas que não tem interesse nenhum, sabe? Como ele era quando era criança. Não sei se nem todas as histórias isso vai fazer diferença, sabe? Então seja um pouco mais objetivo e pense mais em algo que vá realmente ser significativo para construir aquele personagem, tá certo? Agora vamos ao quarto e último pilar da escrita de um livro. É a escrita, o estilo de escrita de um escritor. Então, gente, esse pilar, ele é algo que é um pouco mais diferenciado, mais peculiar. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu estilo, tá bom? Se você der um tema inicial para um livro, você der um enredo. Olha, eu quero que você escreva sobre uma sereia que quer se casar com um príncipe.
né? Você dá o tema da Pequena Sereia, você entrega para as pessoas contarem essa história. Se você der 10 pessoas, para 10 pessoas esse mesmo tema, essas 10 pessoas vão contar essa mesma história de formas diferentes. Porque isso que é o estilo de escrita. Cada pessoa vai ter uma forma de como ela vai contar, é extremamente particular de você ou de outra pessoa, tá bom? Então é algo que não dá para se ensinar, é algo que é seu, tá certo? Então por isso que, apesar de eu colocar esse pilar aqui, é algo que não é algo muito técnico, tá? Na verdade, a questão do estilo de escrita, você deve se atentar e se concentrar em aprender muito mais o que você não deve fazer, o que você não deve empregar no seu estilo, do que o que fazer no seu estilo, tá? O estilo de escrita é algo que não dá para você explicar, porque, por exemplo, se eu explico para você como que você deve escrever, então você não vai estar escrevendo como você escreveria, você vai estar escrevendo como eu escreveria, então não vai ser mais o seu estilo e sim o meu estilo, você entende? Então, na realidade, na questão do estilo, você deve escrever exatamente, você deve se expressar livremente, tá? E você deve se concentrar mais em o que você não deve fazer, o que não deve ser o seu estilo. Por exemplo, se o seu estilo de escrita tem vícios de linguagem, tiver repetição de palavras, se o seu estilo de escrita tiver muita falta de clareza, você seja uma pessoa objetiva demais e que acabe deixando de fora coisas muito importantes para o leitor conseguir entender o seu livro, tá? Isso tudo, se fizer parte do seu estilo, você deve retirar, tá bom? Então, é muito mais ligado ao que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Outra coisa que faz parte do estilo de escrita é, por exemplo, o ritmo dos acontecimentos, tá? Então, isso é algo que é muito particular de cada escritor. Tem pessoas que são mais objetivas, tem pessoas que são muito mais detalhistas, mais prolixas. Então, vai colocar acontecimento atrás de acontecimento e nunca chega lá. Ou pessoas que simplesmente começou, terminou, tá? Eu sou esse tipo de pessoa que eu não gosto de enrolar, por exemplo. Esse é o meu estilo. Eu costumo ser muito objetiva e eu vi que os meus livros estavam muito curtos e que isso não era necessariamente bom, porque a pessoa tinha a impressão de que tudo começou e terminou de repente, sabe? Então, nem muito rápido, nem muito devagar. Encontrar esse equilíbrio é você conseguir adequar o seu estilo para algo que seja aceitável, tá? O estilo da escrita, ele é muito essencial, ele é um pilar bastante essencial. Ele é tão importante que eu nem sei em que hierarquia ele se encontra, porque muitas vezes a forma de escrever de um escritor, a forma como você coloca as suas ideias em palavras, é algo que diferencia a sua obra. Então, é algo que pode mudar completamente a história do seu livro, a forma como a sua obra vai ser recebida, tá? Você pode pegar um enredo fraco, você pode pegar um contexto fraco, você pode fazer algo que não necessariamente seja original, e por conta da forma como você expressa aquilo, como você conta aquilo, ele se tornar um livro incrível, porque o seu estilo, ele brilha, sabe? Ele chama atenção. Então, é algo que você pode, sim, tentar aprender lendo outros escritores, mas não deixe de ser você, tá? Porque é algo que é da sua personalidade, não tem como você aprender, como eu já falei aqui. Então tá bom, gente, esses são os 4 pilares da escrita de um livro de ficção. Por que pilares, gente? Porque justamente eles formam a estrutura do seu livro, tá? A sua história, ela vai se fundamentar nesses pilares para ela conseguir se erguer. Então, por isso que eles são pilares, tá? Então, esses são os elementos que você deve se atentar e construir da melhor maneira para poder fazer um bom trabalho, tá? Eu ia também incluir aqui a questão do final. Talvez seria o 5º pilar que eu ia colocar aqui, mas depois eu tirei, gente, porque final de um livro, ele é muito importante. O final, como você conclui a sua história, é algo que realmente modifica muito. Às vezes você começa adorando, lê o livro inteiro amando, e aí tem um final que você detesta e você diz, não gostei, detestei. Então ele é, sim, muito importante, mas tem como você ensinar como fazer um final? Tem várias formas, várias técnicas de você fazer um final. Mas o que torna um final bom, um final ruim, é algo completamente
algo completamente dependente do estilo, do gosto do leitor. Então, às vezes você faz um final e que 10 pessoas acharam incrível, 15 pessoas acharam horrível. Então, é algo que eu não sei se tem como você dizer como fazer, sabe? Com certeza tem técnicas para você utilizar, mas uma forma certa, uma forma errada de você terminar, de você começar, isso é algo que é seu, sabe? É a sua decisão de escritor que vai dizer isso, tá? Então tá bom, isso também é algo que mostra, gente, como apesar de você ter técnicas para você empregar numa obra de ficção, ainda é uma forma de arte, uma forma de expressão. Então existe uma coisa que fica completamente fora do nosso controle, que é o gosto do leitor. Apesar de você fazer o seu máximo para tornar aquela história ali o mais idealizada possível, tá? Mais bem construída possível. Muitas vezes o leitor ele vai ter a sua forma de interpretar que é completamente particular dele, então ele vai mesmo assim não gostar. Isso é algo que existe, tá? Também tem a questão de mesmo que você possa empregar uma técnica, nem sempre você tem um controle total da sua obra, tá? Por exemplo, às vezes eu termino de escrever um livro, tá? E aí eu leio um trecho do livro e eu penso, nossa, esse trecho poderia melhorar. Mas eu sei como melhorar aquele trecho? Não sei, porque aquela forma como eu escrevi é a melhor forma que eu consegui escrever. A forma com que eu consegui expressar aquilo foi a melhor forma que eu consegui. Eu não sei fazer de outra maneira. Então é nesse momento que às vezes você deve lavar suas mãos e entregar o seu livro ao público, porque às vezes a forma de você melhorar, de você conseguir aprender, a melhor forma é você receber o feedback dos leitores, tá? Então aí você vai melhorando para que na próxima obra você escreva de uma forma melhor, tá? A gente tem que ter essa consciência também, tá, gente? A gente não é perfeito, tá? Quando a gente vê um filme que a gente pensa, nossa, que filme horrível, às vezes a gente não pensa no criador que tá por ali por trás, né? Às vezes ele sabe que não ficou tão bom, mas foi a forma como ele conseguiu fazer, a gente não tem muito como julgar, né? Então é isso, tá? Então muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de apertar o sininho para não perder mais nenhuma notificação deste canal, tá bom? Muito obrigada e um beijo no coração, até a próxima! Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.